Desde o ano passado, o Brasil se debruçou sobre o fenômeno das bets, os sites de apostas esportivas que passaram por um processo de regularização, não sem antes uma abertura, não sei se total, mas pelo menos parcial, de uma caixa preta. Por quê? Durante a CPI das apostas esportivas, foram apresentadas estimativas do Banco Central apontando que os brasileiros estão gastando entre 20 e 30 bilhões de reais com a modalidade de apostas esportivas. E também há um outro debate em relação ao uso do dinheiro de benefícios como Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada, para as bets. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, diz que o governo Lula vai proibir que os beneficiários do Bolsa Família e do BPC façam apostas nas casas online com o dinheiro que é de um programa social. A decisão atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que ordenou a adoção de medidas por parte do governo para proibir o uso de recursos de programas assistenciais em apostas online. Na última semana, isso foi alvo, inclusive, de uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em que o governo federal segue bancando que há um trabalho a ser realizado para que não se permita. Porque o benefício ele é o Bolsa Família. Então ele atende ao marido, à esposa, aos filhos que dependem desses pais dentro de casa. E o dinheiro nas mãos, muitas vezes, do homem é que acaba indo parar para os sites de aposta. Mas como é que está andando esse projeto? Tem atualização? Temos novidades sobre isso? É o que a gente vai conversar a partir de agora com o nosso convidado na linha conosco nesta quarta-feira no Manhã Bandeirantes, o Dr. Felipe Crisafulli, que é sócio do Ambiel Advogados e membro da Comissão de Direito de Jogos da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Doutor Felipe, muito bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem, ao nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado, Heitor. Bom dia a todos. É um prazer participar com vocês. E nesta semana, inclusive, em que a gente está tendo o maior evento de apostas, né, do iGaming da América Latina aqui em São Paulo, o B-Sigma, e a gente, pelo escritório, está aqui comparecendo, marcando presença, vendo as novidades que estão acontecendo. Então, é um prazer falar com vocês daqui também. E esse assunto está em pauta também no evento, a possível proibição de beneficiários do Bolsa Família e do BPC nos sites de aposta? Sem dúvida. A gente aqui no evento tem bastantes palestras que ocorrem durante todo o dia, né? E essa é mais uma das temáticas que estão sendo abordadas. E, obviamente, a gente discute isso também com a Secretaria de Prêmios e Apostas, a SPA, vinculada ao Ministério da Fazenda, para tentar entender como é que eles vão conseguir colocar em prática essa decisão do ministro Fux, que agora, enfim, está saindo do papel, ou tem a promessa, né, de que vai sair do papel e virar realidade. Eles próprios ainda não nos explicaram, vamos dizer assim, como que vão fazer, ainda estão, né, com essas questões técnicas sendo definidas pelo próprio governo, especialmente pela Secretaria e pelo Ministério da Fazenda, mas, como diz o ditado jurídico, decisão judicial não se discute, se cumpre. A gente pode recorrer e aí discutir, né, pelas vias próprias do recurso, mas até que ela caia, vamos dizer assim, a gente tem de cumprir. Então, na prática, é isso que a SPA vai tentar fazer neste momento, apesar de todas as dificuldades que até a Advocacia Geral da União já apresentou, já informou que existem ainda no final do ano passado, pouco tempo depois da decisão ter sido proferida. No ano passado, o Banco Central identificou que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais via Pix para as plataformas de apostas em apenas um mês. A gente já tem no Brasil alguns produtos em que você tem a obrigação de que a publicidade venha acompanhada de algo quase educativo. Bebidas alcoólicas, por exemplo, outros produtos em que se fala beba com moderação. No caso das bets, a gente vê algumas empresas falando jogue com responsabilidade. Isso é mais iniciativa da empresa ou isso já é uma adequação à exigência às leis brasileiras? São as duas coisas, na verdade.
porque as empresas elas têm, pelo menos as sérias, vamos colocar assim, elas têm por hábito fazer esse tipo de advertência na medida em que o jogo e a aposta eles nada mais são do que mais um meio, né, mais uma forma de entretenimento das pessoas. Então, o jogo responsável é uma política que é muito propagada no meio, mundo afora. Todo operador sério ele tem como regra o jogo responsável, porque o vício no jogo não é bom para nenhuma das partes. Ninguém quer um sujeito viciado, doente, compulsivo ou super endividado, que depois acaba causando mais problemas do que benefícios para o próprio operador, inclusive. Muitas vezes vai propor uma ação para cobrar alguma indenização, ou vai reclamar no PROCON, e por aí vai. Então, são todas situações que o operador também quer evitar, porque não traz uma boa publicidade, vamos dizer assim, para ele. Muito pelo contrário. Ele quer o jogador que está ali porque ele é como eu vou dizer sem causar aqui muito rebuliço, mas é uma pessoa que está aí para se divertir mesmo, como qualquer esportista de fim de semana que vai jogar sua bola para se divertir. O apostador ele também está ali se divertindo enquanto vê seu time jogar o Campeonato Brasileiro na TV, ou enquanto vê as Olimpíadas acontecerem, seja lá o esporte que ele esteja acompanhando, ou até mesmo, como a gente viu acontecer durante o Carnaval, ou época de eleição, ou BBB, etc., sempre tem possibilidades de apostas serem colocadas, né, nos sites ou mesmo em meios físicos, de modo que, assim como a loteria, né, a Mega Sena, por exemplo, é uma forma de diversão, no fim das contas, as apostas também o são. E o jogo responsável ele é exigido também pela legislação e pela regulamentação brasileira. Então, a gente tem, no âmbito da portaria, né, da regulamentação, a gente tem a portaria número 1231, de 31 de julho de 2024, que prevê expressamente algumas regras para fins de publicidade e de comunicação, entre elas o jogo responsável. Então, dizer que o jogo é apenas para maiores de 18 anos, aposte com parcimônia, de modo a não transformar isso num vício. Tudo isso são exigências tanto da lei número 14.790 quanto da regulamentação, em especial da portaria que trata do jogo responsável e que também trata das regras de publicidade. Conosco também aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, a jornalista Nath Luquezzi. Doutor, deixa eu só confirmar teu sobrenome para eu não errar aqui. É Crisafulli? É a segunda opção, Crisafulli. Perfeito, doutor. Felipe Crisafulli, que é sócio do Ambiel Advogados e membro da Comissão de Direito de Jogos na Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Nath. Doutor, eu sei que é uma resposta muito pessoal, mas seguindo essa linha de raciocínio, fica aquele ponto de interrogação, né? De fato, a proibição pode levar mesmo a essa possibilidade de não endividamento e de que essa parcela da população mais vulnerável de fato aprenda, ou você acha que poderiam existir outros recursos para isso? A solução para isso é a fiscalização mesmo, é o monitoramento e políticas de educação, porque também a gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que só porque o Brasil não regulamenta ou não proíbe ou não permite, seja o viés que se adotar. Então, mas de qualquer forma, vamos dizer, só porque o Brasil não tem a regulamentação das apostas, nós não podemos achar que com isso nós não teremos apostas sendo realizadas no país. Tanto é assim que até a lei de 2018 e depois a de 23, em que a legislação passou a autorizar, vamos colocar desse jeito, as apostas sendo realizadas, nem por isso nós deixávamos de ter apostas sendo realizadas, como eu dizia, por cidadãos aqui no país. É óbvio que naquela época os sites, que a maioria das apostas elas ainda são feitas online, né? Nós temos a permissão pela legislação das apostas serem realizadas em meio físico, mas a maior parte delas é realizada em meio digital. Então, é muito fácil para qualquer um de nós acessar um site que esteja hospedado no exterior e fazer a nossa aposta lá. E a legislação brasileira não tem como coibir, a gente não tem como impedir que isso aconteça. É claro que agora, com a regulamentação,
a SPA ela tenta derrubar esses sites que estão no estrangeiro, a fim de que apenas aqueles que têm um domínio .bet.br, ou seja, apenas aquelas empresas que tenham obtido a sua autorização, pagado o valor da outorga de 30 milhões de reais, deixado também seus 5 milhões de reais de reserva financeira para o caso de haver qualquer intercorrência nesses 5 anos de validade da autorização. Mas, então, todas aquelas bets que cumpriram com a regulamentação, com a legislação brasileira e se regulamentaram aqui no país, o Ministério da Fazenda está tentando, através da SPA e em conjunto com a Anatel, derrubar esses sites que hospedam marcas não autorizadas. Só que isso acaba sendo enxugar gelo. É muito mais fácil obter esse tipo de impedimento, vamos dizer assim, né, dessas bets não regularizadas, através de um outro mecanismo, que é indo atrás das empresas, dos meios de pagamento, e obrigar que eles apenas façam as transferências, né, apenas aceitem depósitos de bets, né, de sites, vamos colocar assim, que tenham se regularizado. Aqueles que operam no black market, né, no mercado negro, essas empresas ficariam impedidas de operar, não porque nós vamos ficar derrubando o site por site, até porque se eu estou hospedado no xyz.com e a SPA me derruba, é só eu me hospedar depois no xyz2.com até que a SPA me derrube e eu continuo operando. Então é muito mais fácil a SPA ir em cima dos meios de pagamento e falar: meio de pagamento, você não vai fazer nenhuma transação de site não regulado, porque se você fizer, o Ministério da Fazenda, vou caçar a sua autorização para funcionar como meio de pagamento, né, como instituição financeira. E aí a instituição financeira ela vai ter muito mais a perder, vamos dizer assim, se ela ficar impossibilitada de atuar em todo e qualquer mercado no qual ela atua atualmente. Então é mais lógico atacar, e a SPA já começou a fazer isso, atacar os meios de pagamento que operam com bets não regulares, do que eu ficar tentando derrubar site por site que opera no mercado irregular. Agora, a melhor forma, então talvez eu tenha fugido um pouquinho dessa pergunta e voltando para a dúvida inicial, a melhor forma da gente coibir o superendividamento e também o jogo patológico, né, o vício do apostador, é com propaganda, né, publicidade, ação de comunicação que incentive o jogo responsável, que deixe claro que jogar não é um meio de vida, não é uma renda extra, nada disso, muito pelo contrário, é um entretenimento como qualquer outro, e é um show de uma banda de rock, ou sertaneja, ou samba, o que quer que seja, ou jogar um jogo de videogame em casa, ou ir a um estádio de futebol simplesmente para assistir a partida, e outras atividades que nós temos no nosso cotidiano. Apenas assim, com essas políticas de educação também, é que nós vamos conseguir fazer com que cada vez menos a população brasileira acabe se superendividando ou ficando viciada no jogo, e com isso a gente evita também que haja um outro problema, que é esse de política social, né, um problema médico-social, que é o superendividamento. O jogo patológico é mais uma questão médica, o superendividamento acaba sendo mais uma questão de problema financeiro, social, mas que se a gente apenas disser, vamos proibir e resolve, não vai resolver, porque a gente tinha N casos desse tipo de coisa antes da regulamentação, na época em que o jogo e a aposta online, o jogo online, né, e a aposta não eram autorizados. Mas e no caso, por exemplo, né, de usar o CPF, o nome de um terceiro, no caso de um cônjuge, de um dependente, essa medida também vai valer para essas pessoas, para cônjuges e dependentes? A legislação proíbe que o apostador se valha de outro CPF. Então, eu só posso depositar dinheiro na minha própria conta, no meu próprio CPF, e esse dinheiro tem que sair de uma conta bancária minha vinculada ao meu próprio CPF. Desculpa. Eu não posso usar o seu CPF, por exemplo, ou o CPF dos meus pais, ou da minha mulher, de quem quer que seja, para fazer um depósito em meu nome. Então, se eu me valer de um terceiro para isso, eu estou tentando passar ao largo da legislação. E essa é uma das medidas que se utilizarão certamente para evitar que um beneficiário do Bolsa Família, e aí aqui retomando o início da nossa conversa, né, então que um beneficiário do Bolsa Família
deposite o dinheiro numa bet e faça aposta. A gente pode discutir se o ministro Fux deveria ter decidido nesse sentido ou não, mas a verdade, como eu comecei a minha fala, é decisão judicial, a gente cumpre até que ela seja revogada ou deixe de ter eficácia. Então, enquanto ela está vigente, cabe ao poder público, no caso ao governo federal, impedir que os beneficiários do Bolsa Família ou do BPC, etc., depositem o dinheiro deles nas suas contas em sites de apostas. E uma das formas de se evitar isso é observando o CPF. É claro que o governo vai ter de informar as bets quais são os CPFs de beneficiários do Bolsa Família, para quando esse CPF bater lá, o sistema do site cruzar os dados e aí identificando essa informação de que se trata de um CPF de beneficiário de programa assistencial e social, na hora barrar ou o depósito ou mesmo a abertura da conta por parte desse usuário. Mas é mais uma questão que a gente discute do ponto de vista de privacidade, porque um dos objetivos do programa do Bolsa Família, especificamente falando, é que haja uma privacidade das famílias beneficiárias. E essa informação vai ter de ser passada para as bets. É claro que as bets vão ter de cumprir também com a LGPD e manter esse dado restrito àquelas pessoas que realmente precisem ter acesso a ele para fins de impedir que o beneficiário do Bolsa Família faça uso da plataforma dele para poder fazer aposta, só que tem uma preocupação aqui com a privacidade do sujeito, porque é mais uma pessoa que vai ter acesso a essa informação, e quanto menos gente souber que o fulano ou o beltrano é beneficiário do Bolsa Família, mais vamos estar cumprindo com a legislação do próprio Bolsa Família, porque assim prevê a lei que instituiu o Bolsa Família, né, no país. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Felipe Crisafulli, que é sócio do Ambiel Advogados, membro da Comissão de Direito de Jogos da Ordem dos Advogados do Brasil e está participando também da Big Sigma, maior feira da América Latina dedicada aos jogos online, às apostas online, evento que deve receber cerca de 18 mil pessoas ao longo de 3 dias, terça, quarta e quinta-feira, e gentilmente encontrou um espaço na agenda para conversar conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua atenção, um bom evento, bom trabalho para o senhor, para toda a equipe que o acompanha também. Obrigado, estou sempre à disposição, foi um prazer falar com vocês dois e com todo o público da rádio.